aqui com Marco Antônio Vívolo, contando um pouquinho da história do acampamento Nosso Recanto, mas agora a gente vai passar da história para uma coisa mais prática, né, Marco? Vamos explorar um pouquinho essa questão realmente do desenvolvimento que traz na formação do caráter dos jovens, os benefícios que esse convívio nas férias ou finais de semana traz na história da formação da personalidade de cada jovem que participa, que tem essa oportunidade de participar de um acampamento. O que você acha que realmente daria para enfatizar de benefícios para essa formação? Bom, eu acho que é um pouco difícil a gente pegar um ponto apenas, Tá. porque cada cabeça é uma sentença. O que a gente sabe são frases que nós escutamos ao longo desses 60 anos, que a criança não quer a mesma quando ela vai e quando ela volta. Os pais, às vezes, quando chegam, na chegada, onde tem aqueles ônibus, e quem já foi, não só no INR, mas em outros lugares, sabe que a coisa funciona desse jeito, passa um tempo, mas quando a criança desce do ônibus, né, o jovem desce do ônibus e cumprimenta os pais, às vezes conversa 5 minutos, os pais voltam para a gente perguntar o que vocês fizeram com o meu filho ou com a minha filha. Mas no bom sentido, aspecto, exatamente. Claro. A minha mãe, eu lembro que ficava frustrada, porque ela estava chorando aos prantos, morrendo de saudades de mim. Eu chegava, dava um beijo e já ia embora conversar com as pessoas que eu fiz amizade. Era algo assim, era frustrante para os pais, né? Então, assim, eu acho que realmente fica muito difícil, porque assim, o NR ele atende crianças de 5 a 10 anos nas férias em um local, de 11 a 16 anos no outro local. O enfoque do pessoal de 5 a 10 anos, isso toda uma programação especial, é poder dar uma primeira oportunidade de desenvolvimento. As crianças às vezes não sabem exatamente o que elas vão encontrar e, portanto, a sensibilidade que a gente tem que ter é muito maior para poder adequar cada uma das atividades, sejam elas recreativas, atividades físicas esportivas não tão formais. Mas aonde vocês focam, por exemplo, nessa faixa etária de 5 a 10 anos, qual é o foco de vocês? Desenvolver o quê? Relacionamento, responsabilidade? Do que a gente está falando? Tudo isto acontece, mas nas entrelinhas, né? Porque você não vai conseguir fazer nada de uma maneira formal. Então, uma maneira divertida como nós proporcionamos a organização dos quartos, fazendo uma competição entre os grupos, e os monitores que passam por lá, fazendo uma avaliação que chama visita do monitor, sem reprimir aqueles que têm uma dificuldade maior. Quer dizer, isso tudo, obviamente, são técnicas que se usam, mas o mais importante é a sensação que a criança tem que ficar, depois os jovens têm que ficar, de uma coisa realmente boa e deles estarem experienciando momentos diferentes. Então, por ser um local longe da cidade, com um verde exuberante, são feitas várias atividades. Então, se eu estou numa atividade esportiva, eu tenho lá o meu time vai competir, o saber ganhar, o saber perder, dividir o grupo, não ficar só com um amigo, conhecer outras pessoas de outras origens, saber respeitar essa individualidade, tudo isso é colocado no dia a dia. Né? E isso é colocado a cada atividade que o indivíduo tem. Não é por isso que as crianças não vão reclamar. Eu sempre falo que nos 2, 3 primeiros dias é o momento de desintoxicação. Por quê? Porque as crianças trazem todos os mecanismos que elas já têm da sua origem para poder estar negociando com as situações e com as crianças, para poder estar resolvendo os seus problemas. E lá mostrando que as regras são diferentes e os valores são diferentes, que não importa aquilo que ele está trazendo, a origem dele, o que importa é a maneira como ele se porta e por isso ele é valorizado, eles começam a modificar. E aí mesmo os pequenos ficando em períodos menores, seja 1 semana ou até 2 semanas que eles podem ficar, a partir daí as coisas acabam. E eles vão conquistando as coisas. Vocês vão para uma atividade artística, uma sala de artes, uma marcenaria, eles constroem e levam para casa. Vocês vão numa competição, eles ganham e perdem, e isso é muito importante, o saber ganhar e o saber perder. Indo um pouquinho nessa linha, Marco, desculpa te interromper, mas você conhece histórias no decorrer de todos esses anos de pessoas que sofreram influência direta de atividades que elas tiveram a oportunidade de participar no acampamento e que até influenciaram na escolha de uma profissão, no futuro, no destino? Porque eu imagino assim que você descubra novos talentos, que as pessoas, que as jovens tenham a oportunidade de descobrir talentos que talvez em outras situações não teriam essa oportunidade. Eu acho que é um pouco difícil. Todos, assim, muitas pessoas dão o testemunho de que o NR, a vivência no acampamento foi muito importante em vários momentos da vida deles, né? E obviamente que a hora que ele vai resgatar
o que efetivamente foi importante para que ele tomasse uma decisão, não dá para saber exatamente. Mas, por exemplo, na parte artística, nós, por exemplo, não que o NR tivesse sido a coisa mais importante, mas, por exemplo, o Luciano Huck, ele ganhou o prêmio de Calouro Revelação, que é a criança que está indo pela primeira vez e se revela. Luciano foi para o NR e ganhou. Débora Bloch frequentou, o Luciano Zafir frequentou. Quer dizer, são pessoas que hoje são, mas dizer que foi por causa do NR não dá para saber. Mas como outros executivos que hoje são homens de sucesso, né, em todas as atividades, grandes advogados, desembargadores, que passaram, todos testemunham dizendo não só que o NR foi importante, mas como aqui também nós estamos falando a respeito do professor Afonso, que a figura do professor Afonso como líder, como mentor, naquele momento em que, no acampamento, houve um momento de crise, que ele soube ir lá pegar e amparar, e levar a coisa para que a coisa fosse bem solucionada, e isso fizesse com que houvesse um crescimento, isso é que pauta até hoje todas as atitudes, as atividades de todos os diretores e coordenadores do NR, seja no NR1, onde eu fico com os menores durante as temporadas, ou o Afonso e a Raquel no NR2, onde eles ficam nas temporadas de férias, hoje também auxiliados pelo meu filho, que é o Quito, né? E toda uma equipe, porque todos aprenderam com o professor Afonso a importância dessa necessidade de, apesar do acampamento ser uma atividade coletiva, e filosoficamente é assim que ela deve ser levada, o acompanhamento individual, quando a necessidade se mostra, ela realmente é muito importante para que naquele momento, você recebendo o amparo necessário, você possa prosseguir e tirar o proveito até de uma situação que pode parecer meio insatisfatória naquela hora. Excelente. Né? Não, você traz um fator aqui muito rico, que é realmente o papel de um líder, né? A influência que ele tem na vida e na formação de uma pessoa. Quer dizer, às vezes uma palavra positiva na hora certa, toda essa visão calorosa que ele sempre passou, individual, que ele sempre, essa atenção individual que ele sempre passou, realmente tenha feito toda a diferença no NR, como acampamento, não? Sem dúvida. E hoje o que a gente procura é exatamente isso, tentar identificar em cada jovem que está lá aquilo que mais poderia ser gratificante e onde ele poderia se sentir num momento, por exemplo, mais seguro. Então, por isso que hoje o NR não é dada a ênfase ao esporte que ele tinha quando ele começou. Quer dizer, hoje você tem uma série de outras atividades que Por exemplo? Atividades artísticas principalmente. Hoje, por exemplo, nós temos um programa que é o Circuito Broadway Camp, que é voltado especificamente para a área artística. O Mad Science, que é uma outra atividade que a gente faz, que é voltado à ciência para um público específico. Por que você acha que houve essa mudança? Eu acho que os horizontes ampliaram, né? A própria necessidade de outras aptidões, né? E a visão, hoje nós recebemos a criança de uma maneira completamente diferente do que ela vinha há muitos anos atrás. Ela tem outras opções, ela tem acesso a uma série de coisas. Elas nos questionam muito mais. E nós temos que estar preparados para poder estar orientando e mostrando para eles, tá certo? Como aproveitar aquele momento da melhor maneira possível, para que ele depois possa fazer uso dessa situação, que vai ficar guardada em algum momento na cabeça dele. E lá na frente, uma determinada hora, aquela vivência que ele teve, tá certo, vai poder ser utilizado para a tomada de decisão. Acampamento é desenvolvimento de autonomia. O que todos nós queremos, na verdade, para nós e para os nossos filhos, é que na hora da tomada da decisão a gente esteja melhor preparado possível para que isso ocorra. O que acontece muitas vezes na nossa comunidade, na nossa sociedade, é que muitos pais não entendem isso e acham que só eles, ou perto deles, as coisas vão acontecer apenas coisas boas. Eu acho que realmente é um desafio muito grande e o acampamento provoca desafios. E o ter os desafios em várias modalidades, em várias atividades, é que faz com que o indivíduo possa estar se desenvolvendo. Eu sempre falo que o grande desafio, o primeiro desafio, é o fato da criança já decidir ir. Porque só o fato de decidir ir sem a família, né, ele já está assim, se predispondo a vencer obstáculos e sabendo que mesmo que ele tenha uma frustração, ele vai ter que desenvolver os mecanismos para poder estar vencendo essa frustração, tá certo? Da mesma maneira que quando ele tiver momentos de alegria, ele vai dividir isso com uma série de amigos e isso faz com que realmente a gente tenha assim, uma lembrança muito boa, que é o que hoje nós recebemos já netos e filhos de ex-acampantes, né? O que às vezes os pais, quando mandam, eles gostariam que os filhos replicassem
esses momentos alegres que eles tiveram no passado. Às vezes eles esquecem que cada um tem a sua individualidade. Então eles têm que contar, mas deixar que os filhos tenham outros tipos de experiências, né? Que eles possam realmente ter a liberdade de errar, ter a liberdade de acertar, ter as dificuldades na adaptação e que a gente, obviamente, vai acompanhando para poder... Maravilha. Olha, uma lição, realmente, acho que deu um gostinho aí para quem nunca foi acampamento. Acho que devia ser feito um acampamento para velhos, não, Marco? Até a gente já fez para a terceira idade. Me chama, por favor. Mas, enfim, olha, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim e eu preciso encerrar com uma pergunta que eu gostaria muito de perguntar ao professor Afonso, porque ele realizou o sonho de muita gente. Será que você saberia responder, Marco, qual é o sonho hoje do professor Afonso? Qual o sonho do NR? Acho que o sonho do NR é que ele pudesse se perpetuar. Hoje o NR já está na terceira geração, né? O Quito, meu filho, hoje já é um dos coordenadores, né? Hoje o meu neto já frequenta o NR e nós gostaríamos de que o NR pudesse continuar, obviamente desde que ele continuasse desempenhando o papel importante que ele teve até hoje no desenvolvimento de muitas gerações de jovens, porque eles pudessem atingir os objetivos de vida deles. Olha, muito obrigada, Marco. Assim, foi uma experiência incrível escutar tudo isso que um acampamento proporciona para os jovens. Espero que muita gente realmente tenha essa oportunidade. Agradeço sua presença aqui, manda 1000 lembranças para a dona Jaci, para o Safo, para o professor Afonso. Realmente pessoas que marcaram a vida de quem passou por lá e por eles, ok? Muito obrigada, viu? Obrigado mesmo. Gente, mais um programa chega ao fim, mas para todos nós é só o começo de uma nova semana, de novos pensamentos que escutamos aqui, novas forças, novas ideias. Com certeza o programa de hoje trouxe muitos aprendizados. Continuamos juntos através do nosso site www.programaqualoseusonho.com.br e, claro, através das redes sociais. E voltamos semana que vem, nesse mesmo horário, segunda-feira, às 10h30 da noite, aqui na TV Aberta. Boa semana a todos e até lá!